quando a gente percebeu que a pandemia é algo duradouro, a gente pensou, bom, como a gente consegue se adaptar a esse cenário? Então, a gente sabia que o Clube do Minhoca ia precisar ficar fechado um tempo, e a gente precisava faturar, pensar em outras opções. Então, a gente teve o primeiro passo nosso, antes do estúdio, foi a revista. A gente criou uma revista impressa, que chama Minhocazine. Então, a Minhocazine é uma revista de humor impressa, por assinatura, como outras que já tiveram no passado no Brasil. E aí, através dela, a gente percebeu que a gente poderia, que a marca Clube do Minhoca já tinha se desconectado até da casa de comédia somente, para poder ir em outras opções, igual a Banca do Minhoca, que é a editora de livro, e automaticamente agora o estúdio que a gente tem para gravação de podcast e também com chroma key para gravação de programas de TV, vários formatos, né? Então dá para fazer bastante coisa. Então, aí o que acontece? Como a gente criou agora, ficou para o dia 1º de abril o estúdio, chama Não Existe o nome do estúdio. A ideia é ser um estúdio para locação de humoristas, para eles locarem, para criarem para os seus canais próprios, seja o podcast deles, eles usam o espaço para isso, ou uma cozinha para fazer um programa de culinária, ou usar o chroma key para fazer um programa de entrevista. Mas também nós vamos produzirmos as nossas próprias coisas, né? Os próprios conteúdos do Minhoca e de outras coisas. Então, a gente está lançando agora também a Rádio Minhoca, que chama Rádio Minhoca Show. Minhoca Rádio Show, desculpa. E aí lá vai ser um podcast. Não vai ser um podcast tão simples assim como. Não que está ocorrendo, tem muita coisa legal. Mas não vai ser só entrevista ou algo do tipo. Não, vai ser vários tipos de programas de rádio, como se fossem de rádio do passado, só que filmados, coisas com horóscopo. Então tem uma série de programas que a gente vai fazer na Minhoca Rádio Show, mas ainda nem começou, ainda está estruturando ainda nossos conteúdos próprios. Quando abriu agora, faz 10 dias, já está rolando gravações, tá mais de locadores, né, de locação. Olha, assim, existem, é o que você falou, são vários formatos, né? Então a gente tem formato, o podcast é um formato que está crescendo muito, né? Já vê há muito tempo, então o Patrick fazia podcast, eu acho que já em 2016, né? Então, sim, o podcast mais veio com força, esse podcast filmado, tem outros formatos, a gente arriscou na revista impressa, realmente para fugir do padrão e do consumo alto, excessivo na pandemia das pessoas de algo online. Então, acho que muita gente viu muito filme, muita série, consumindo muito conteúdo no celular e na TV. A gente falou, vamos voltar para o impresso, porque tem muita gente comprando livro de novo, vamos para o impresso, não só por isso, mas também pela experiência da pessoa chegar em casa, aquele prazer de pegar na portaria do prédio, abrir, sentir na mão e colecionar, porque as capas estão lindas, né? O nosso capista é incrível, Márcio Moreno, que é o que faz as artes aqui, fez a arte ali e tal. Então, para ter essa conexão com a pessoa, voltar ao impresso mesmo, né? Então, realmente a gente vê que é possível se deslocar nesses formatos da comédia. Não só o palco, não só o vídeo no YouTube, não só o filme, ou também uma revista e outras opções também que a gente vem pensando. Olha, foi assim, a gente fechou o Clube do Minhoca a primeira vez, a gente foi, se não me engano, a primeira casa de stand-up comedy a fechar em São Paulo, na pandemia, foi 15 de março a data, foi o último show aqui. A gente, como ela é uma casa que tem um modelo pequeno, a gente conseguiu controlar um pouco as contas através do proprietário do prédio, desde ficar sem pagar aluguel por X meses, depois pagar meio aluguel. Mas lógico, a equipe, a gente tinha um caixa, a gente segurou eles por um tempo, mas só foi um tempo mesmo, né? Então, como muita gente aqui vem e faz freela para trabalhar, coisas do tipo, a gente acabou tendo que dispensar provisoriamente, e aí em outubro do ano passado a gente reabriu nesse novo molde e fechou de novo, em fevereiro. Mas tudo indica agora a gente vai ter que realmente ficar fechado, a gente está prevendo já uns 6 meses, mas realmente
agora já fica mais difícil, né? A gente segura, principalmente assim, a gerente, que é fixa mesmo. O restante é um tipo de trabalho mais informal mesmo, né? Então, trabalho dia, dois, depois do trabalho. Muita gente que trabalha com a gente são open mics da comédia também. Então, muita gente que está iniciante na comédia, está tentando a vida em São Paulo, né? Se deslocou das suas cidades natais, então eles vêm, trabalham na recepção, trabalham no bar, né? Então, faz como se fosse um bico, né? Esse modelo. Olha, eu acho que qualquer marco na história, o que a gente está vivendo agora é um marco dentro da história, não só brasileira como mundial, ele pode dar uma guinada diferente, né? Ele pode sim criar um percurso novo, né? Para novos comediantes, dar abertura para outros, né? Então eu acho que pode sim. É difícil a gente saber exatamente, mas eu acredito que como qualquer momento histórico, né, de mudança radical, e é o que você falou, muitos comediantes não estão conseguindo fazer stand-up no palco, claro, eles conseguem se reinventar muito bem. Não, o interessante é que o humorista, de modo geral, ele é um artista, então ele, por mais que ele não está no palco, ele vai e grava um programa de TV na casa dele, ele consegue gravar um podcast, então ele consegue manter aquele público com ele, mas eu acho que sim, acho que pode novos humoristas conseguirem entrando, né, através da internet, que hoje é o veículo que talvez as pessoas estão mais vendo, ou e conseguir ganhar espaço. Eu acho que sim, eu acredito que pode sim. O Clube do Minhoca, historicamente, a gente sempre deu muita oportunidade para os novos comediantes mesmo, sempre assim. A gente teve shows aqui só de novos comediantes, de humoristas mulheres, novas na comédia, a gente teve show de calouros, muito assim. Em todos os shows dos grandes, a gente sempre dá, né, como formato de stand-up, os comediantes novos, eles abrem os shows. Então, como eles estão sempre por aqui, eles vão subindo e abrindo. Então, a gente sempre teve isso como uma força no palco, né? Não só os que estão no topo. Nessa reabertura que a gente teve, a gente sofreu em um ponto, por permitir a lotação máxima de 40%, mesmo a gente abrindo nesse formato, o modelo não ficava tão rentável, né? Então, realmente ficava difícil mesmo, porque quando a gente dá a opção, quando a gente dava a oportunidade para novos comediantes, é porque a gente já, lógico, estava com a casa cheia em vários dias, ter um dia ou outro um pouco mais vazio não afetava tanto financeiramente. Nessa volta que a gente tentou, realmente ficava difícil. Os shows tinham que todos, porque 40% aqui, a gente está falando de 32 pessoas. Então assim, o show que dá com 32 já ficava difícil a conta fechar, então você imagina se a gente, um show de comediantes novatos não lotasse, ficasse com 20. Então já dava, então realmente a gente, nessa volta, nesse retorno que a gente teve, o primeiro, realmente a gente colocou os comediantes mais top, do topo, claro, sempre isso, né? Alguém abrindo mais novo na comédia, sempre dando um tipo de oportunidade, mas realmente ficou difícil mesmo. Até porque muitos novos da comédia, que ficam em São Paulo, eles voltaram para suas cidades natais na pandemia. Muitos mesmo. Então também teve esse motivo também. Quando a gente viu que a pandemia era longa e tudo mais, o primeiro passo que a gente deu mesmo, a gente focou toda nessa energia para a criação da revista Minhocazinha. Então a Minhocazinha, ela surgiu, a primeira edição é de setembro. Então você vê, a gente foi reabrir só no finalzinho de outubro, é quase novembro. Então a gente focou a nossa energia aí. A gente falou, não, vamos tentar nesse caminho, que é um caminho muito legal, a gente tem muitos humoristas, e o que é legal, você falou, vocês deram oportunidade para humoristas novos, a Minhocazinha dá oportunidade para eles. Então a gente tem nomes fortes, né? Então você vê, a primeira edição tinha Danilo Gentili, Fábio Porchat, então tem uma série aí de Maurício Meirelles, mas tem a galera nova fazendo, por quê? O pessoal, lógico, eles têm uma habilidade artística incrível, não só para subir no palco, eles sabem escrever muito bem, eles sabem, alguns deles, desenhar comédia.
Então a Minhocazine, ela tem todo esse conteúdo e a gente conseguiu dar oportunidade para o pessoal também que está subindo, né, os degraus da comédia. Ela continua, ela segue. Através da revista, a gente criou uma editora, né, que chama Banca do Minhoca, e a gente está fazendo publicações de livros também. Então o Patrick, ele tem 2 livros, o terceiro dele agora, que é uma coletânea, ele já lançou pela Banca do Minhoca, e quem sabe até o fim do ano a gente já vai ter umas 5 publicações de livros de comediantes, e a Minhocazine, né, que é uma publicação nossa também. Então mantém firme e forte. Sim, claro, como todas as áreas, mas uma área que dependia muito das pessoas, eles tiveram assim, até pelo Patrick mesmo, né? O Patrick ficou realmente, né? Eu sempre falo do Patrick, ele é sócio do Clube do Minhoca, a gente é amigo, sou amigo dele de faculdade. E com certeza, né? Como qualquer outra área de palco, não teve como. Então, porque era uma rotina muito ligada às pessoas, né? Então, um dia faz um show aqui, outro dia faz outro show lá, pega o avião, vai pra Brasília, faz um show. Então, quando aquilo tudo para, ele sente o peso de não estar conseguindo fazer a profissão dele, né? Mas só que é isso. Muitos deles continuaram escrevendo, né? O Patrick diversificou, acho que ele lançou, não sei se o segundo livro dele foi na pandemia, depois veio a Minhocazine, a gente já estava com o projeto da editora e de olho já no estúdio, então ele foi, né? Cada comediante foi na sua estratégia, né? Mas para realmente usar toda a sua criatividade e não ficar enlouquecido, né? Porque eles são uma máquina de criatividade. Olha, eu acho que sim, vai ter muita coisa nova. Eu acho que sim. Com certeza tá todo mundo tentando novos formatos, né? Então, igual eu falei, talvez vai ter muito podcast novo que já tem surgindo, programas de TV. Podem pensar até em filmes, séries, tem muita possibilidade, né? Eles sabem, muitos deles sabem também escrever e tal, então com certeza eles estão, mas é isso, eles não estão mais hoje com tanta, eles chamam de gaveta, né? O conteúdo que eles vão armazenando em shows para ir subindo nos canais e alimentando. Eles queimaram essa gaveta, né? Então você pode perceber que provavelmente muitos deles não estão mais subindo vídeos de palco, porque queimaram toda a gaveta, o tempo passou, enfim. Muitos deles conseguiram voltar no palco nesse fim de ano aí que reabriu, mas já talvez queimaram. Mas então é isso, eu acho que eles podem ter criado outros conteúdos e terem escrito muita coisa, né? Escrever pensando em tudo, né? Um programa de TV, um filme, então uma série de coisas talvez até diferentes do palco, pode surgir muita coisa de verdade mesmo. Aí que a dinâmica de stand-up é muito atualidade, então por mais que ele vai escrevendo ali, a atualidade vai mudando, né? Então, ainda mais nesse tipo de governo que cada dia é uma bomba. Né? Olha, o Minhoca, fala primeiro do Minhoca. O Minhoca, quando o Patrick pensou e me chamou e tudo mais, que é um modelo para 75 pessoas só, que até então, antes, estava rolando modelos muito maiores, 300 pessoas, 500 teatros, né, 100 pessoas, 150. E a gente pensou nesse modelo, foi realmente para resgatar isso, então, né, para realmente ter esses micro espaços de stand-up espalhados, né, em várias regiões, não só de São Paulo, como do Brasil, para que vários tipos de comediantes conseguissem se apresentar, porque nem todos os comediantes conseguem lotar teatros de 300 pessoas. Mas 75 pessoas com público ótimo é um lindo show, entendeu? Então, o Patrick já pensou nesse formato, já reduzido, claro. A gente está em discussão ainda de ficar talvez fechado 6 meses, contando com abril, tudo indica que a gente sobe para o último trimestre, que a gente espera que já tenha uma vacinação grande para que a gente não tenha que enfrentar de novo, abrir para fechar, ou ficar nesse público de 40% constante. Então, o que a gente espera é que realmente na hora que a gente reabrir, a gente já possa ter pelo menos um público maior. Mas com certeza, talvez muitas casas de comédia vão reabrir antes de nós. E eles vão
cara, sendo bem sincero, um negócio que é montado para 200, 300 pessoas, ficar com 100, 80, ou empata ou é prejuízo. Não tem como mesmo, é empurrar. É um cenário que se pensa, vamos empurrando um mês pós outro, até poder aumentar, porque é uma ocupação muito baixa de pessoas, né? Então você precisa ter um mínimo ali para atingir o seu ponto de equilíbrio do mês. Então é isso que dificulta mesmo, sabe? A gente já nem imagina mais esse cenário, por isso que a gente está empurrando. Agora a gente já está vendo para reabrir já com pelo menos uma porcentagem da população vacinada para não ter mais volta para trás, né? O público tão reduzido, a gente já nem quer mais isso. Sim, manteve. Ajudou muito eles, porque a gaveta que eles tinham, eu não sei exatamente, mas eu sei que eles guardavam conteúdo para muitos meses para frente. Então manteve eles por um bom tempo. E também, claro, até como uma forma de remuneração, através de plataformas como o YouTube, que é monetizado também, né? Então eles conseguiram manter por um tempo, assim. Por um tempo eles conseguiram. Olha, o que a gente está pensando lá, assim, então lá, quando eu levar vocês lá, vocês vão ver que é bem pertinho mesmo. Então a gente tem o Chroma Key, que é, não sei se vocês sabem exatamente o que é o Chroma, sabe, né? O fundo verde e tal, para gravação de efeito especial. A gente tem a cozinha, um coworking e um estúdio de podcast. A ideia ali é a gente realmente ter humoristas assinantes, a gente até está com uns 10 mais ou menos, para que eles possam gravar para os canais deles. E automaticamente a gente também conseguir produzir nosso próprio conteúdo através, claro, o podcast, a gente quer fazer um podcast bem diferente através desse Minhoca, formato bem diferente mesmo, mas a gente também pensa em programas, claro, eu falo programas de TV, mas é como se fossem minisséries mesmo, em alguns formatos diferenciados, para que é possível produzir uma parte fora, uma parte dentro do estúdio, algum tipo de efeito, alguma coisa, programas de entrevista, a gente vai tentando formatos, mas o legal é que assim, como a nossa base é realmente a parte criativa, a gente não quer ficar só copiando mesmo. O Patrick ele tem muito essa lógica criativa de tentar o novo, em um caminho diferente, com menos conforto, mas tentativas. Então a gente vai no caminho de tentativa mesmo ainda. Mas em várias frentes a ideia é essa. Olha, a gente pensa assim, cara. Pergunta boa, porque a gente pensa bastante mesmo nisso, porque o que acontece? Vou contar uma coisa que eu não contei, que é uma coisa da pandemia. Durante a pandemia entrou um novo sócio. Dentro do Clube do Minhoca, Minhocazinho, Banca do Minhoca, a produtora, entrou um novo sócio, que é o Fábio Porchat. Então ele entrou e muito parceiro do Patrick, ele lidou com o Patrick e acabou que ele entrou na sociedade para ajudar a gente em novos produtos, novas ideias. Então a gente pensa assim, porque a gente tem pessoal técnico, a gente tem espaço, a gente tem local para filmagem, né? Então realmente a nossa ideia é, através da Minhocazinho, tem muita gente que sabe escrever roteiros, então a gente quer mesmo tentar, talvez, criar algumas séries e quem sabe, se algum tipo de plataforma se interessar, a gente também comercializar no caminho também. No meio da pandemia foi até criado um grupo entre os sócios de casas de comédia do Brasil mesmo. Então assim, foi difícil muito para todo mundo. Então, do ponto de vista financeiro foi difícil para todo mundo. Assim, né? A nossa equipe é pequena, a gente não tem cozinha no Clube do Minhoca, os lanches vêm direto da hamburgueria aqui de baixo, que é a Holy Burger. Então, a gente tem uma despesa baixa, mas tem casas de comédia que não tem essa estrutura. Eles têm cozinha, eles têm uma equipe gigante de funcionários, seguranças, fixos, manobristas. Então, assim, não é tão fácil enxugar como a gente tem esse formato e é fácil enxugar. Até, igual você falou de outras casas de comédia menores,
o Minhoca foi interessante porque depois que ele criou, começou essa onda grande, até no Brasil mesmo, de virem micro casas de stand-up comedy, porque até então a galera ficava meio assim, se ia funcionar. E com o Minhoca todo mundo viu que funcionava e é interessante. Talvez, lógico, não seja tão rentável quanto uma empresa grande, uma casa maior, mas para qualquer manobra, para qualquer coisa que exista na economia, você está mais fácil de qualquer ajuste. Então, as casas pequenas, algumas fecharam, né? O Comedians fechou no meio da pandemia, que é uma casa grande, uma pena, até teve aquele virou acústico business. Ele ficava ali no final da Paulista com Consolação, até esqueci. Mas ele trocou de nome, né? Entrou uma nova gestão. O Pico, que ficava em Moema, ele fechou lá o lugar, era muito caro o aluguel, só se eles acabaram mudando de lugar. Reabriu, até engraçado. A crise é uma coisa maluca, né? Tem hora que a coisa fecha, de repente alguém olha e fala, não, agora eu vou tentar um negócio. E reabre, abriu o Beverly, que antigamente era Beverly Hills, virou só Beverly. O Hilários tem um SP que tinha acabado de abrir assim, alguns meses, sei lá, uns 6 meses. Difícil também, né? Difícil para eles, porque é uma casa grande, eu sei que não é fácil, mas estão sobrevivendo. O Hilários ABC também, mesmo formato. Então, assim, todo mundo teve que se adaptar. Talvez segurou uns meses, demitiu umas pessoas, como bares, né? Mas o stand-up conseguiu, assim, se segurar na forma que... foi até legal que os comediantes se uniram e criaram o Salve Comedy no meio da pandemia. Era um site que você podia comprar ingresso para quando reabrisse, por R$19,90, escolhia lá os comics. Os humoristas que se apresentavam não ganhariam cachê, para ajudar as casas, a gente participou também. Então, assim, a galera foi tentando sobreviver mesmo. Então, as casas de comédia, algumas fecharam, Curitiba fechou. O pessoal do Poá conseguiu sobreviver bem, eles têm uma cozinha muito boa, então servem alimento para iFood, essas coisas. Então, assim, cada um foi sobrevivendo do jeito que dava, do seu formato. Uns são muito grandes, outras menores, dá para demitir uma parte do pessoal, fica com outra. Foram se adaptando mesmo do jeito que deu, né? Eu acho que assim, a pandemia, claro, ela sempre ela é um fenômeno horrível, né? Tem como a gente falar que ganhamos um aprendizado. Eu não consigo enxergar dessa forma. Mas eu vejo que todo mundo é obrigado a se reinventar mesmo. Então, eu acho que o interessante é isso, é tentar pensar em novos formatos, novos modelos, né? Para conseguir sobreviver e voltar forte depois. Porque, claro, é difícil, né? Se você só tem uma linha, uma frente, quando esgota as possibilidades dela, você automaticamente não consegue fazer nada. Enquanto você tem outras frentes na mão, você consegue, né, ter um manejo melhor mesmo para sobreviver e ficar forte, né? Mas quem sabe é isso. O Minhoca, ele... né, a gente nem pretende fechar mesmo, o Minhoca segue firme e forte. Vamos que vamos. Vamos aguardar vocês aí para vir no show quando reabrir.